Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1. Vamos ver os versos 1 a 4. Acompanhem comigo a leitura. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras às pais pelos profetas, nesses últimos dias, ele falou pelo Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, tão perdoou, mais excelente nome do que eles. Vamos cantar, queridos, o cântico do nosso cancioneiro, de número 40. Esse cântico é uma oração que pede a iluminação do Senhor. Todas as vezes que nós estamos expondo a palavra de Deus, antes de expô-la, nós sempre paramos e pedimos que o Senhor nos direcione nossa mente e nosso coração, para entender a sua palavra, para fazer que o seu Espírito Santo toque o nosso coração, para que aquele que está aqui à frente não fale por si, mas que ele represente nesse momento o próprio Cristo, porque como os puritanos diziam, quando a palavra está sendo pregada, é Cristo que está falando. Vamos cantar esse canto pensando naquilo que nós estamos cantando. E que isso que estejamos cantando seja a nossa oração nesse momento. Para Deus, venha dar a nós o alimento da palavra. Vem plantar tua verdade em todo o meu ser para sempre. Seja Cristo a brilhar em nós com amor e fé, seja o nosso viver. Para, ó Deus, a cumprir em nós teus propósitos para tua glória. Vem, Senhor, nos ensina a te obedecer com humildade. Vem sondar nossos corações, o esplendor da tua pureza. Seja os nossos olhos a contemplar o amor de Cristo a manifestar. Contra toda descrença prevalecerá tua verdade. Nossas mentes vêm renovar para compreender os teus planos. Desde o início dos tempos, revelada está tua verdade. Recebidas tuas promessas pela fé e graça em Cristo Jesus. Pai, ó Deus, vem edificar tua igreja
para tua glória. Mais uma vez. Senhor, queremos ratificar, Senhor, aquilo que acabamos de cantar aqui. Esperamos, Senhor, ser edificados, Pai, pela Tua palavra. Esperamos ouvir a Tua voz, Senhor Deus, não na habilidade ou na performance do pregador, porque nós sabemos que isso não é uma grande coisa, mas que a Tua palavra seja exposta, Senhor. Que possamos sair aqui edificados, Senhor, empolgados com ela, Senhor. Possamos sair daqui, Senhor Deus, refletindo sobre a Tua palavra, sobre um compromisso maior com Deus e com ela. A palavra do Senhor. Fica conosco, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse início é sempre um início, vamos dizer assim, a introdução do livro. A gente tem que tocar em alguns aspectos externos ao livro. Não tão externos assim. Mas que vai nos fazer entender a perspectiva de quem está escrevendo, o contexto ali, e aplicar isso para nós. Então, eu gostaria de traçar aqui alguns aspectos da carta de Hebreus. Nós não vamos nos aprofundar nisso, mesmo porque a carta de Hebreus apresenta muitas incógnitas. Tá? E nós não podemos responder todas as questões que estão de forma satisfatória, todas as incógnitas ou dificuldades que nós temos nessa vida. Um comentarista, F. Scott, ele escreveu e disse o seguinte: a Epístola aos Hebreus é, em muitos sentidos, o enigma do Novo Testamento. E nós percebemos esse enigma quando nós perguntamos quando foi escrita, a quem foi escrita, quem escreveu a carta. E essas perguntas nós podemos só conjecturar e levantar algumas hipóteses, tá? Impossíveis, prováveis, mas não podemos afirmar com segurança muitas delas. Mas seria interessante nós tocarmos em algumas questões relativas a essa hipótese. Primeiro, quem são os destinatários da carta? A carta não tem um endereço certo, ou seja, não é específica aos crentes da galáxia, aos irmãos de Corinto, né? Ela não começa uma epístola comum. Mas nós podemos deduzir quem são esses irmãos. Provavelmente cristãos da segunda geração de crentes. Como nós vemos lá em Hebreus capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós se iniciarmos tão grande salvação, qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e por distribuições de Espírito Santo. Ou seja, o ambiente da carta do livro de Hebreus é dos cristãos dessa segunda geração, a geração dos apóstolos. Data-se o período da carta, quando ela foi escrita, entre 65 e 85 depois de Cristo. Isso por causa da perseguição aqui que a igreja, de certa forma, começa a sofrer. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 7, parece que em certo momento ali da igreja, seus dirigentes tinham morrido por causa da palavra de Deus. Diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus e considerai atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiver. Mas parece que os crentes ali, eles ainda não haviam sofrido grande perseguição, porque o escritor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, verso 4, diz assim: ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tem desistido até o instante. Entretanto, nós percebemos claramente que eles já haviam passado por situações dificultosas, de perseguição, não de morte, ao ponto de seus bens serem saqueados e muitos deles serem encarcerados em preso.
nós vemos lá em Hebreus capítulo 10, no seu verso 34, que diz o seguinte: porque não somente nos compadecestes encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio de vosso bem, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior. E nós percebemos que todo o teor da carta ali patenteia que está presente o risco iminente de uma perseguição. E aí, com uma certa segurança, nós podemos dizer que a carta deve ter sido escrita entre as duas perseguições aqui no período da igreja. Em circunstâncias em que os cristãos não eram de fato perseguidos, mas também eles não eram tão populares assim. E essa data fica entre a primeira época de Nero, no ano 64, e na outra de Domiciano, no ano 85. Provavelmente está mais perto dessa época. Alguns adotam 80 depois de Cristo. William Barclay, no seu comentário, ele é a favor desse período ali da igreja. Os outros comentaristas, como eu falei, muitas dificuldades com os de Deus, que eles projetam esse período antes do ano 70, antes da destruição do templo, por causa das citações feitas ao regime. Então a igreja ali estava nesse período, um período de perseguição, um período iminente, tá? Em que a perseguição iria se tornar mais forte. E com relação aos crentes, a quem é enviada essa carta, tá? Cogita-se a possibilidade de essa carta seja endereçada aos cristãos judeus helenistas. Né? E quando nós falamos de cristãos judeus helenistas, porque você tem dois tipos de judeus naquele tempo. Os judeus que moravam na Palestina e aqueles que moravam fora da Palestina e que, por causa do mundo grego, tinham um comportamento, às vezes eram até nascidos ali, tá? Como Paulo era de Tarso, que era uma cidade intermediária, tá? E muitos dessa mesma condição eram considerados helenistas porque eram judeus de nascimento, porque nasceram na região da Palestina, ou eram filhos de judeus, mas que estavam na dispersão e que, por causa disso, tinham um comportamento diferente, um comportamento mais humanizado, vamos dizer assim. Né? Então, eles eram chamados cristãos judeus helenistas. Parece que o foco dessa carta para esses irmãos, que possivelmente estavam querendo retornar ao judaísmo. O autor da carta não diz onde esses cristãos residiam, mas sugere-se a Itália. Tá? Por causa da menção que é feita no final da epístola, tá? Que dá uma ideia dupla. Lá no final da epístola, no capítulo 13, no verso 24, que diz assim: saudai todos os nossos dias, bem como todos os santos da Itália, vos saúda. E aí haveria uma dupla possibilidade de tradução aí. Uma certa ambiguidade, por causa da preposição grega. Ou seria, os da Itália vos saúdam, aqueles que estão na Itália vos saúdam. A hipótese mais verida é que os cristãos da Itália, longe de sua pátria, enviaram saudações aos irmãos daquela região, ou seja, daquele país. E por que da carta? Nós já citamos inicialmente. Alguns judeus parecem que queriam voltar ao judaísmo. A carta foi escrita para que a fé desses irmãos hebreus, que estava abalada como um fogo que foi abafado, pudesse ser assim. Como cristãos, eles sofriam a perseguição do Império Romano. Como judeus, tinham liberdade de cultuar em qualquer parte do Império, cultuar o seu Deus. Provavelmente, muitos se sentiram atraídos por essa facilidade para voltar ao judaísmo por causa dessas circunstâncias. Por outro lado, contribuindo com isso, esses crentes vindo do judaísmo estavam tendenciosos
a comparar a sua fé recém-achada com a riqueza da herança tradicional judaica. Isso é muito difícil porque nós vemos isso hoje em dia, né? Aquele aparato, aquele cerimonialismo judaico, chama a atenção de muitas pessoas. A própria Igreja Católica segue todo esse ritual, essa coisa. Muitas pessoas se deixam levar por isso. Essa carta, ela se propõe a demonstrar esses crentes a maior riqueza de sua posição cristã, que é que eles tinham hoje em Cristo Jesus. A simplicidade do Evangelho superava todos os ritos judaicos, porque eram sombras, imagens imperfeitas daquilo que Deus. Nós temos também uma outra incógnita. A autoria da Epístola. Nos primeiros séculos do cristianismo, Clemente de Alexandria achava que tinha sido Paulo que escrevera Hebreus em hebraico e Lucas a traduziu para o grego. Orígenes, no segundo século da era cristã, fez uma famosa observação a esse respeito. Ele disse: Deus sabe com certeza quem escreveu a carta de Hebreus. Tertuliano também, na mesma época, pensava que foi escrita por Barnabé. Jerônimo, no quarto século, diz que a Igreja Latina não recebia essa carta como sendo o apóstolo Paulo. Lutero, por sua vez, no século XVI, atribuía ao Paulo. De certa forma, por não haver aí uma identificação clara de quem é o escritor da carta, entendia-se claramente pela aceitação e pela autoridade que a carta tinha no seio da igreja, sempre teve, depois de ser escrita. Entendia-se que o escritor de Hebreus fazia parte do círculo dos apóstolos, sendo provavelmente um discípulo de Paulo, por causa de algumas semelhanças. Mas apesar de todas essas incógnitas, o que temos de mais relevante em Hebreus é o seu conteúdo. A excelência do Evangelho sobre os ritos e cerimônias do Velho Testamento. A supremacia de Cristo sobre todos os profetas. A sua singularidade como a exata revelação do Ser de Deus. O Emanuel, o Deus conosco. E nesse aspecto nós temos vários tópicos na carta, como a pessoa de Cristo, quem Ele é, a obra de Cristo, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que irá fazer, a relação entre a antiga e a nova aliança, os pecados de descrença, de obediência, fé, aprovação, disciplina. E nessa perspectiva, o contraste, a diferença entre o Filho de Deus e os anjos, o servo de Deus, Moisés, e o Filho de Deus, Jesus, o descanso de Canaã e o descanso de Deus, o descanso eterno, o sacerdócio levítico de Arão e o sacerdócio de Cristo, a apostasia e perseverança, o sacrifício do Antigo Testamento, o sacrifício de Cristo. E aí nós podemos perceber a importância do livro de Hebreus. Que pela ignorância dos homens, num certo tempo da história, ficaram em dúvida a respeito da canonicidade desse livro. A palavra de Deus vai em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hebreus tem uma importância singular em toda a Escritura. Em particular, o livro de Hebreus vai nos falar da intercessão de Cristo, explicando o que é e por que é necessário, a superioridade de Cristo, o caráter de Cristo, a obra do Filho como sumo sacerdote, a inauguração da nova aliança. E da mesma forma que o Senhor Deus tirou o seu povo do Egito, passando pelo deserto, nós vamos ver aqui Cristo conduzindo com segurança pela jornada da vida seu povo para o reino eterno.
Nós vamos ver nessa epístola o Senhor protegendo sua igreja, o Senhor treinando, suprindo as suas necessidades, nos levando para o nosso lado, interno. Só aqui já nós poderíamos refletir sobre algumas coisas. Ao exemplo do que os hebreus viveram ali, os nossos irmãos hebreus viveram ali naquela época, você também pode estar cansado da vida cristã. É possível, às vezes, termos no nosso meio pessoas que nem sejam crentes. Têm palavras certas, mas não possuem a palavra de Deus no seu coração. Talvez você seja um crente que abandonou os caminhos do Senhor. Quem sabe se você está tentando se desviar da fé simples do Senhor Jesus, inclinado a pensar pouco sobre a glória de Deus que aconteceu a sua obra e comparar o Evangelho a outras religiões ou ideias. E nós vamos perceber que nessa carta o Senhor vai nos mostrar a loucura daqueles que querem voltar para trás, para a vida que levava antes. Porque as bênçãos inefáveis e maravilhosas só podem ser encontradas em Cristo. E mais ninguém. Somente Cristo. Nessa breve introdução, nós vamos perceber que esses primeiros versos, a introdução de todo o livro, nós vamos ver a revelação de Deus através de seu Filho. E essa revelação é vista não somente como superior, mas como definitiva. Definitiva, cabal. Levando em consideração que semelhante revelação superior requer um instrumento muito mais especial. O escritor de Hebreus vai introduzir, nós, leitores, a natureza superior do Filho. E também vai ligar que ele é, o que ele tem, o que ele é. E é assim que o escritor de Hebreus começa a sua carta. Havendo Deus outrora falado, que muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hoje nós vamos falar somente sobre esses dois versos. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. A primeira coisa que nós podemos perceber aqui é que o escritor quer fazer uma diferenciação que está muito claro de como Deus falou anteriormente, e como ele fala agora. E ao mesmo tempo mostrar que é a mesma origem dessas revelações, partem do mesmo lugar, têm uma mesma origem, têm uma mesma fonte, ou seja, Deus. O mesmo Deus que revelou no Velho Testamento, por meio da lei, a sua vontade dos profetas, agora ele é revelado por meio do Filho. O mesmo Deus que se revela no Velho Testamento, é esse agora que se revela por meio de Cristo. Há uma continuidade, há uma ligação. Não é uma coisa desligada da outra, não são dois testamentos, mas é uma Bíblia só. É um mandamento só. É um único Deus. Uma única mensagem. João percebe isso claramente. Lá no primeiro epístola de João, no verso 2,7, ele diz assim: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Ou seja, João está dizendo aqui a mesma coisa que o livro de Hebreus está falando sobre a revelação de Deus. Não são duas mensagens, é uma mensagem só. E a revelação de Deus no Velho Testamento, ela foi trazida de forma progressiva. E se olharmos atentamente para as palavras de João aqui em Epístola, João vai mostrar com essa maneira de argumentar, escreva o novo mandamento, se não o mandamento antigo, que o novo surge a partir do antigo. Quando diz o novo mandamento, na verdade é
no Antigo. Essa é a ideia que ele quer passar. Mesmo porque a palavra novo no grego, e aí, ali em João, sugere que o Antigo deu à luz o Novo. O Antigo não deixa de existir, mas continua em conjunto com o Novo. Ou seja, o Antigo Testamento, a revelação do Velho Testamento, preparou o caminho para o Novo Testamento, para a plenitude dos tempos. Mas não perdeu sua validade. Não perde sua validade como novo Espírito. E de que forma se dá essa revelação? Essa revelação ela se dá de forma progressiva. Deus se revelando e revelando seus propósitos ao homem. E é interessante porque Deus revelava alguma coisa em seu caráter, depois ele se calava, mais tarde ele dizia mais alguma coisa e calava. E isso é o que o texto está querendo dizer aqui. Muitas vezes, às vezes nós pegamos o texto da Escritura, nós pensamos, né, que Moisés escreveu ali, e logo depois nós temos Josué, logo depois nós temos Juízo, e vai. Como se a Bíblia fosse escrita numa semana. Na segunda-feira se escreve uma coisa, na terça se escreve outra, mas não é assim. Deus se revelava e calava-se. E aí revelava-se mais um pouco e calava-se. E progressivamente trazia a sua revelação, a sua vontade. O que o escritor de Hebreus está querendo mostrar, principalmente para aqueles irmãos, porque eles pensaram que o judaísmo era, precisamos voltar ao judaísmo, desprezaram o cristianismo, ou desprezaram a revelação agora porque era simples. Pela sua simplicidade, eles estavam mostrando que essa mensagem era mais excelente do que aquela. Não porque fosse outra, mas porque era o ápice, porque a consumação de tudo que tinha sido dado. Por quê? Porque a origem era uma. Deus era o originador da sua revelação. Ele é a fonte, ele é a base, ele é o sujeito da sua revelação, tanto no Novo quanto no Velho. E nós vamos ver o apóstolo Pedro falando sobre isso, no seu segundo epístola, no capítulo 1, verso 20 e 21. Deus usando os profetas para tornar a sua palavra conhecida. Quando diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular legislação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É a mensagem de Deus, era a palavra de Deus. Tanto no Novo quanto no Velho Testamento, o apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, ele chega para a igreja tessalônica: olha, vocês fizeram muito bem, receberam a palavra que eu preguei. Por quê? Porque vocês receberam como realmente ela é, palavra de Deus, e não palavra de homem, a palavra de Deus que está operando eficazmente no coração de vocês. Ele diz que Deus falou no passado, muitas vezes, e de muitas formas. Muitas vezes aí, queridos, vai se referir ao caráter progressivo da revelação. Nós falamos anteriormente. Deus falava, revelava alguma coisa do seu caráter e calava-se. Revelava mais alguma coisa do seu caráter e calava-se. Entre os nossos antepassados, nós temos aqueles que receberam a revelação de Deus. Eu poderia citar alguns: Adão, Enoque, Abraão, José, Moisés, os profetas de Malaquias a Moisés. Todos esses foram instrumentos e ouviram do Senhor a sua palavra. A palavra era transmitida a eles, para que eles transmitissem aos nossos pais, como ele diz aqui. Nós poderíamos ver essa revelação de Deus aí fragmentada. Eu não vou ser específico, mas quero passar por cima somente para que nós tenhamos uma ideia. Em Moisés nós temos o Pentateuco, que nós vemos no Pentateuco o Deus Criador, o Deus que elege o seu povo, que cria todas as coisas, o Deus que elege o povo, que forma desde Abraão, o Deus da promessa, o legislador e o redentor do seu povo. Nós vemos aí Cristo também sendo revelado obscuramente em Gênesis. Em Juízes, nós vemos um Deus que, apesar do distanciamento
negligência do seu povo, a sua lei. Ele não esquece da sua aliança. Todas as vezes que o povo se voltava e clamava ao Senhor, misericordioso, o Senhor ouvia a voz do seu povo. E colocava homens que eram tementes a ele. Eu poderia falar de outros livros, como Salmos, Esdras, os profetas, que mostraram um caráter fragmentário do Deus de Israel. Porque ele dava uma revelação e calava-se. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras, ou de muitos modos, Deus fala com Abraão na viração, com Adão na viração do dia. Abraão teve visões e visitas de Deus por mediante. A Jacó Deus falou em sonhos. Moisés falava com Deus face a face. Os profetas do Antigo Testamento recebiam a palavra de Deus por meio de sonhos, visões e visitações de Deus, epifanias. O anjo do Senhor, a voz de Deus na sarça. A mensagem que fora dada progressivamente, fragmentada e incompleta. E os instrumentos eram imperfeitos para revelar Deus em sua plenitude. Comparados com a revelação do Filho, mas suficientes para os propósitos circunstanciais de Deus. É isso que a nossa confissão de fé fala no capítulo 8 da seção 5, ao falar do pacto da graça e de como esse pacto era administrado de forma imperfeita no Velho Testamento. E ele diz assim: por aquele tempo essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, porque tinham plena remissão dos pecados, e a vida eterna. Essa dispensação chama-se Velho Testamento. Ou seja, as visões, as revelações, a maneira como Deus se manifestou naquele tempo, comparado com a maneira da manifestação do Filho, eram formas imperfeitas de revelar a Deus plenamente. Mas eram suficientes e eficientes para o propósito naquele momento. E essas coisas vinham pelos profetas. Por meio dos profetas. De Moisés a Malaquias, a revelação de Deus foi registrada pelo Espírito de muitas formas. Histórias, poesias, nós temos salmos, provérbios, cantares, profecias. Os profetas são aqueles homens santos chamados por Deus e cheios do Espírito Santo para falar a palavra de Deus em uma revelação progressiva que declara a vinda de Cristo. Pedro, em sua primeira epístola, lá no capítulo 1, verso 1, 10 e 11, vai se referir a esses profetas da seguinte forma: a respeito dessa salvação, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. O mesmo apóstolo aqui está atestando que os profetas não produziram sua própria mensagem aqui no apóstolo Pedro. Era formulada por Deus, não a formulação da sua mente. Os profetas não estavam produzindo um conceito de Deus, ou de religião, de santidade que vinha da sua própria reflexão, mas eram revelações de Deus, era Deus falando, como o Hebreus diz. Havendo Deus outrora falado, muitas maneiras claras. Em Amós, capítulo 3, verso 7, vemos que os profetas de Deus são os portadores dos mistérios, das revelações de Deus. Quando ele diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos dos servos, dos profetas. Eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eles falaram da parte de Deus. E aquilo que eles falaram, a sua mensagem não tinha a origem na vontade do homem, mas vinha da vontade de Deus. Vinha de Deus. Como nós vemos lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto,
que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A mensagem era divina. A mensagem que revelava Deus, a sua pessoa, a sua vontade, aquilo que quer e exige de nós. Se nós percebermos que nos versos 1 e 2 do capítulo de Hebreus, há a concordância entre a lei e o Evangelho, que está sendo estabelecida aqui no momento que diz que Deus falou pelos profetas e agora fala pelo Filho, ou seja, não são duas mensagens. A lei não é algo distinto do Evangelho. A lei e o Evangelho são as mesmas coisas. Como o Novo Testamento e o Velho Testamento é uma única Bíblia. Aí, claramente, a concordância entre a lei e o Evangelho. Quem estabelece a lei? Quem dá o Evangelho? É o mesmo. Deus é sempre o mesmo. A sua palavra é imutável. A sua verdade inabalável. Ele fala em ambas as circunstâncias igualmente. Percebam aqui a estrutura do texto. Deus falou outrora para os profetas. Agora fala com o Filho. Falou aos pais. Agora está falando a nós. Os crentes ali de Hebreus e a nós também. Antes, de diversas formas. Por meio de visões, sonhos. Agora. De forma perfeita. A lei apontava para Cristo. O propósito da Escritura é revelar Cristo. O propósito de toda a Sagrada Escritura é apontar para Cristo. É por isso que os instrumentos anteriores usados, por mais que fossem instrumentos extraordinariamente determinados por Deus, homens e anjos, eram imperfeitos para revelar o próprio Deus, o seu caráter, a sua pessoa, comparado com Deus Emmanuel. Percebam isso. Antes, no tempo dos patriarcas, Deus se utilizou de profetas. Agora Ele nos deu aquele que é a boca do profeta. É o seu Filho. Deus nos deu Cristo como embaixador. Nessa circunstância, nesse aspecto, a nossa condição, a condição daqueles irmãos ali era muito melhor do que a condição dos irmãos do Velho Testamento. Porque toda a revelação anteriormente era dada, vinha dos profetas, que são inferiores ao Filho. A forma também como se evidenciava pela diversidade de visões e administrações demonstrava claramente que não havia uma ordem definida e definitiva de fato. Deus poderia ter seguido esse método até o fim, se esse método fosse perfeito em todos os sentidos, para revelar o Cristo. E aí nós percebemos que essa variedade de modos é um sinal de imperfeição. Ou seja, o que nós temos aqui no livro de Deus é que não precisamos esperar novas revelações, porque Cristo trouxe a palavra final. É nesse sentido que os apóstolos entenderam a expressão últimos dias. Olha Lucas, abra Lucas capítulo 7, verso 19.
É interessante nós percebermos que nós estamos vendo aqui em Hebreus, estamos vendo os evangelhos. Diz assim, todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Essa indagação é extremamente importante na história da revelação. Por quê? Porque Jesus é a palavra final. A própria dúvida de João Batista atesta isso. Por quê? Porque ele sabia que quando o Senhor Jesus viesse, ele viria estabelecer outras coisas. E foi isso que aconteceu. O Senhor Jesus Cristo veio e cabalmente estabeleceu todas as coisas. Mas só que a consumação dessas coisas viria posteriormente. Mas João pensava que o Senhor viria e estabeleceria o seu reino, julgando os homens. Mas esse ainda não é o momento. Se nós compararmos o tempo dos profetas, os modos e as muitas vezes que Deus falou, nós vamos ver que Cristo é a consumação dessa revelação. Nós vamos comparar o movimento profético do Velho Testamento com o Novo. Nós vamos ver que no Novo, o período de revelação está se findando e é bem menor. Por quê? Porque Cristo é a palavra final. Todos os que profetizaram naquele período estavam relacionados com o ministério de Cristo. Nós sabemos que não existe continuidade dos apóstolos. Né? Não existe essa continuidade. Por quê? Porque Cristo é a palavra final. Os apóstolos foram ensinados aos pés de Cristo para estabelecer a igreja. O seu ensino estava completo. Cristo é a revelação. Todas as promessas do Velho Testamento. Os apóstolos e os discípulos dos apóstolos representam o fim das revelações, que é o estabelecimento da igreja. Em Efésios capítulo 2, versos 19 e 20, a palavra de Deus vai dizer assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento do apóstolo e profeta, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Percebam, ao final, quando Cristo veio, as revelações cessam, esses movimentos param de acontecer, por mais que se estendam entre os apóstolos, porque a igreja estava sendo estabelecida, a palavra de Deus estava sendo consumada. Se você for comparar o movimento profético do Velho Testamento, o movimento profético, apostólico do Novo Testamento, você vai ver uma discrepância muito grande. Por quê? Moisés é do século XIV a.C., Malaquias é o único profeta do Velho Testamento, é do século IV. 10 séculos de revelação. Somente com uma visão geral da revelação de Deus, nós podemos perceber que quando Cristo chega, a consumação de todas as coisas se estabelece e dá início ao fim dessas revelações, porque Cristo é o final da profecia. São 10 séculos de revelação especial de Cristo. Depois de Cristo, nós temos somente um século. Ou seja, ele se resume exclusivamente ao período apostólico. Se nós fôssemos fazer uma conta, eu não sou muito bom nisso, de época, mas daria aí mais ou menos 90 anos. Começando com o ano do nascimento do Senhor Jesus, que é o primeiro ano, que naquele tempo não se levanta profeta. Vocês percebem que não existe profeta? No tempo de Jesus, o único profeta que se levanta é quem? João Batista. E o que ele faz? Ele anuncia isso. Aquele momento, quando o Senhor Jesus está entre os homens, a palavra de Deus é circunscrita somente a Ele, porque Ele é a palavra de Deus. Não havia necessidade de mais se levantar profetas, porque a revelação estava ali, Emanuel, o Deus conosco. E o propósito da Escritura é revelar o Deus Emanuel, o Cristo, como superior sobre todas as coisas. Todas as outras vozes
real. Porque Deus está no nosso meio. A palavra de Deus no Velho Testamento dizia: serão ensinados por Deus. A promessa se cumpriu. A nossa confissão reconhece que tudo se volta para Cristo. Quando Cristo se manifesta, as Escrituras cessam. Percebam que tudo que nós temos no Novo Testamento está fundamentado no Velho Testamento. Tudo que nós temos no Novo Testamento está escrito a partir da vida e da obra de Cristo. A nossa confissão de fé, ela reconhece essa exclusividade, cessação da palavra de Deus, por entender que Cristo é a plenitude dos tempos e da revelação. A nossa confissão de fé, esse é o primeiro capítulo, a seção diz assim: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência, de tal modo manifesta a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. Os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus, da sua vontade, necessário para a salvação. Por isso foi o Senhor servido, em diversos tempos, de diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento, conforto a igreja, contra a corrupção da carne, a malícia de Satanás no mundo, foi igualmente servido fazendo escrever tudo. Isso torna indispensável a escritura sagrada. Porque você sabe, por antigos modos, Deus revelar a Deus a sua vontade, ao seu povo. Uma das primeiras perguntas do nosso catecismo maior, a pergunta simples, diz assim: o que as Escrituras principalmente ensinam? As Escrituras ensinam muitas coisas. Mas qual é o foco central da Escritura? O que ela ensina principalmente? O nosso catecismo não escolhe. O que o homem deve crer sobre Deus. O que Deus requer do homem. Jesus é a consumação de todas as coisas, de toda a revelação. Não precisamos de novas revelações. Mas Cristo é o final de toda a revelação. Queridos, eu gostaria de concluir essa nossa pregação, que vai ficar hoje nessa parte toda. Esse primeiro verso e segundo a sua primeira parte. Deus falou por meio de Cristo. Cristo é sua última revelação. Não há nada mais a ser dito da parte de Deus. Essa revelação no Filho, ela não é fragmentada, ela é completa. Ela não é temporária, ela é permanente. Ela não é preparatória, ela é final. Ela não veio por diferentes modos, mas está encerrada naquele que é supremo. A revelação de Deus em Cristo é superior, porque é completa. É superior no tempo, porque nenhuma revelação virá depois dela. É superior em seu agente, porque não veio por meio de frases, profetas, mas veio por meio do próprio Deus, do seu Filho. Jesus não é um instrumento. Jesus é o próprio Deus. E por isso, a exortação na carta de Hebreus diz assim: por isso importa, no capítulo 2, que nós peguemos com mais firmeza a essa palavra que foi pregada inicialmente por Cristo. Ao rejeitar a palavra de Deus, estamos rejeitando o próprio Cristo, que foi morto pelos nossos pecados. Por isso o livro de Hebreus vai dizer tantas vezes: se ouvires a sua voz, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Nós não podemos ultrapassar essa palavra final que Hebreus nos menção. A sabedoria está gritando nas praças, nas ruas, para quem quiser ouvir. Como nós vemos ali no livro de Provérbios. A revelação do Filho de Deus
o inimaginável, aquilo que nós não poderíamos imaginar, ultrapassa todas as possibilidades e limitações do nosso pensamento, porque veio a ser realidade, o Deus encarnado. A palavra de Deus tornou-se carne, porque Jesus é comparado à sua palavra, porque a palavra que sai da boca do homem representa o seu mais íntimo, representa o seu coração, representa os seus pensamentos. E lá, irmão, a palavra de Deus diz que o Senhor é o Verbo. A palavra de Deus. Diz que foi por meio de Cristo que o mundo foi criado. E lá em Gênesis, em Hebreus também, capítulo 1, ele diz: o universo veio a existir pela palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Porque ele é o próprio Deus. A palavra se tornou carne. Em Cristo, a revelação de Deus tornou-se perfeita. Em Cristo reside a plenitude de Deus. Deus estava em Cristo, como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 19, reconciliando consigo o mundo e não imputando os nossos pecados a nós. Não é possível que Deus chegue mais perto de nós, seres humanos, do que chegou na pessoa de Jesus. Essa é a forma mais sublime, mais perfeita de como Deus pode falar conosco. A vinda do Filho de Deus ao nosso mundo, a sua vida, o seu falar, o seu agir, o seu sofrimento, sua morte, constitui um presente incomparável de Deus à humanidade pecadora que vive a rebelião contra Deus. Jesus, como diz o apóstolo Paulo, mudou o unitário. Ouçamos a Cristo pela sua palavra. Sabedores que o Pai que ama seus filhos nos instrui, nos disciplina, nos corrige, nos exorta e nos consola no meio da sua palavra. Usando as palavras do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, diz assim: fazemos bem para a nossa alma e corpo, neste mundo e no convite, em atendê-la. Fazemos bem em atendê-la, como a candeia que brilha em lugar de Deus. Queridos, que nunca tenhamos um apreço e reverência menor pela palavra de Deus, daquilo que tem a ver. Porque Cristo é a palavra que sai da boca de Deus. Dessa forma, que ele é caracterizado no Espírito de Deus. É a sua própria revelação. Se o propósito da palavra de Deus, conhecer o caráter da pessoa de Deus, Cristo encarnado, é a revelação completa. Esse Cristo certa vez chegou para Jesus e disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. O Senhor Jesus disse para ele: tanto tempo estou convosco e você não tem visto o Pai. Quem tem visto o Pai. Queridos, a igreja aqui estava um pouco abandonada, né? Achando que a simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus era coisa de menor. Não. A simplicidade de Deus vai te dar a excelência, a humildade da glória de Cristo na sua manifestação. Nós temos uma responsabilidade muito grande com a palavra de Deus. Às vezes nós desprezamos essa palavra. Nós não damos devido valor a ela. Não desprezar a sua palavra, não dar devido valor a ela, o que ela diz, o que ela exige de nós. Nós estamos desprezando o Deus. Irmãos, sabem às vezes que eu, como pastor, sou chato, né? Não saio na hora da pregação. Por que sair na hora da pregação?
Tá? Evitem, quando a Bíblia está sendo lida, você está chegando, espere. Por que a gente fala isso? Porque é Deus que está falando. Porque é reverência à palavra de Deus. Por mais necessidade que tenhamos, nós precisamos controlar as nossas necessidades. Sabemos que estamos diante de Deus. Temos reverência e respeito por essa palavra, que é a palavra de Deus, uma palavra de salvação. A nossa sociedade é uma sociedade que não preza esses valores de reverência e respeito. Mas quando desprezamos, ou consideramos a palavra de Deus como coisa pequena, nós estamos desprezando, considerando Deus como algo pequeno. O escritor da carta de Deus diz: quando escaparemos nós, sem negligenciarmos tão grande mensagem, tão grande salvação, que foi anunciada inicialmente por Cristo, pelo Filho, que é o resplendor da glória, na exata revelação de Deus. Que possamos ter isso no nosso coração e perceber que a fé que nós vivemos e praticamos não é uma coisa sem valor. Existe de nós reverência, existe de nós devoção que Deus, Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, veio até nós, trouxe a sua palavra ao coração de cada um de nós. O Evangelho não é coisa pequena. O Evangelho não é coisa sem importância. Não é pomposo. Não exalta os homens. Não coloca esses homens numa situação de glória diante da congregação. Porque a glória é a Deus. A simplicidade do Evangelho mostra a graça infinita de Deus. Um Deus que vai em busca do pecador, que vai atrás, que elege, que escolhe os seus, cuide e preserva até o final. É esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós devemos ouvir através da sua revelação, que é a sua palavra. Vamos orar.